Pronto, vai começar aqui, né? Vamos lá, né? Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês da parte de ownership, né? A tradução desse termo, ela é estranha, né, em português, mas seria propriedade, né? Então, a gente vai ver exatamente propriedade do que se trata isso, tá? Lembrando que esses slides são baseados no capítulo 4 lá do Hostbook, né? Tem um link aqui para vocês verem, tá? Então, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver a parte de propriedade, né? Em relação a variável a quem ela pertence, né? Ou aquela memória, né? Que a variável aloca a quem ela pertence. O escopo das variáveis, a gente vai falar um pouquinho de string, memória e alocação, tá? Referência e borrowing, né? Que é a gente pegar emprestado uma referência de memória, tá? E o tipo slice, né? Lembrando que o Rustbook ele também disponibiliza, né, os códigos-fontes que a gente vai mostrar aqui, né? Então tem um link aqui do GitHub onde vocês conseguem esses códigos-fontes, tá? Então, aí vamos falar um pouquinho do ownership, né? Então, primeiro de tudo, né, para a gente entender por que isso existe, né, em Rust, a gente tem que falar um pouquinho de como o Rust foi estruturado, né? Então, o Rust ele não tem garbage collector, tá? Então, assim, ele não necessita, né, que o usuário, ele também não necessita que o usuário libere e aloque memória manualmente, tá? Então, assim, ele gerencia a memória, só que ele vai gerenciar a memória de uma forma diferente, tá? A gente está acostumado em outras linguagens de programação, né? Você falar assim, Java, Java ele vai lá, o garbage collector vai lá e cuida da memória, né? Você falar de C, C++, você que tem que ter essa responsabilidade. Você aloca e desaloca a memória. Tá? O Rust, você não vai precisar alocar e desalocar a memória. E ele também não tem garbage collector. Então, é uma coisa diferente. Tá? Mas, para conseguir gerenciar isso de uma forma efetiva, ele tem esse sistema aí de propriedade, de ownership. Tá? Onde ele vai fazer a associação de variáveis de memória a certos trechos de código. E aí ele sabe quando ele tem que desalocar a memória. Tá? Então, vamos tentar entender isso aí de uma forma razoável, né? Então, beleza. Esse sistema de ownership que vai gerenciar a memória e o compilador, ele verifica algumas regrinhas em relação ao sistema de ownership. Então, o compilador, ele vai garantir que você não vai ter problema de alocação de memória, tá? Em tempo de compilação. Isso não vai ficar para tempo de execução, tá? Então, quais são as regras aí do ownership no Rust, né? Cada valor tem um dono, tá? Você só pode ter um dono por vez, tá? E quando o dono sai do escopo, o valor ele é descartado, ou seja, ele desaloca a memória, tá? Então, essas três regrinhas que vão garantir a gente que a memória esteja sendo bem gerenciada, tá? E aí vai ter algumas restrições que a gente não... Certas coisas a gente não vai poder fazer, tá? Mas o próprio compilador do Rust vai tratar isso para a gente. Então, por exemplo, né, primeiros exemplos aqui de código, né? Variáveis e escopo, né? Então, imagina o seguinte, você tem uma string S que é um literal, ou seja, você escreve ele lá no código, né? Tá? Você está aqui na função main, e aí, repara, aqui dentro tem um bloco, né? Então, a criação do bloco no Rust, ele cria um escopo, né? Uma delimitação do escopo. Tá? Então, por exemplo, né? Antes de você declarar a sua variável, ela não está no escopo, tá? Então você não pode usar ela, tá? Não pode fazer referência a ela. A partir do momento que você declara a variável, ela daqui para frente ela é válida, você pode usar aquela variável, tá? Então aqui embaixo, se você fizer alguma coisa com S, tudo bem, está valendo. Quando acabou o seu bloco, você declarou essa variável dentro do bloco. Quando ele acaba, o escopo desse bloco ele acabou, ou seja, as variáveis que você declarou ali dentro, elas não são mais válidas a partir dali. Tá? Isso é, assim, em relação a outras linguagens de programação, é o normal. Tá? É claro,
tem umas exceções aí em determinadas linguagens, tá? Mas em Rust é assim. Se eu não me engano, em JavaScript, se você declarar um var, né, ele extrapola o escopo, né? Então, assim, mas o Rust não é bem assim, tá? Falar um pouquinho das strings, né? É mais um exemplo para a gente entender como é que funciona a alocação de memória do que a gente tem que entender string para entender a alocação de memória, tá? Mas é um exemplo bom, e aí vamos utilizar aqui o string como exemplo para poder entender isso, tá? A gente pode criar uma string dinamicamente, né, sem ser um literal, com essa expressão aqui, ó, let s, essa aqui é a variável, né? String é o tipo, dois pontos, from, e aí aqui você tem um literal. Então, isso aqui vai criar uma string com, digamos, alocação dinâmica de memória. Tá? A string pode ser mutável se você declarar isso na variável, né? A gente viu na aula passada esse much, é um modificador aí que diz que a sua variável é mutável. E aí, é claro, se você quiser fazer uma alteração na sua string, que sendo ela mutável, você pode. Tá? Então, esse s.pushstr, ele apenda, né, uma string na outra. Tá? E aí, aqui embaixo tem uma instrução para printar. Né? Ele printa aqui hello world, tá? Que ele concatenou o hello com o world aqui. Qual que é o problema aqui, né? Aqui o problema é o seguinte, você está tentando usar dois tipos de memória diferentes. Tá? Aqui ele está criando uma string com alocação dinâmica de memória e tentando apendar um literal nela. Tá? Literal é isso aqui, tá, gente? Quando você declara uma string desse tipo aqui, ó, dessa maneira, isso é um literal. Tá? Assim, os literais, geralmente em linguagens compiladas, por questão de eficiência, eles são tratados em tempo de compilação. Tá? Então, o cara já consegue saber quantos de memória que ele vai precisar para aquele literal ali em tempo de compilação. E aí ele vai lá e bota isso junto com o programa. Aí não precisa alocar a memória para isso. Ele vai lá e coloca uma memória estática, digamos assim. Quando você cria dessa forma aqui, você está criando uma alocação dinâmica de memória. Tá? Você está pedindo em tempo de execução o cara criar aquela memória para você. Tá? Tanto que você pode passar aqui, por exemplo, uma outra variável. Não precisa ser um literal, né? Mas quando vocês criam um literal, não. Isso é uma memória que é outro tipo de memória, tá? Então, lembrem disso, né? Se você tentar misturar string com alocação dinâmica e literal, provavelmente não vai dar certo. Tá? Então, vamos lá. Isso que eu falei, né? Literais são rápidos e eficientes, seu valor é reconhecido em tempo de compilação, sendo injetado diretamente no executável. Tá? O cara vai pegar aqueles bytes lá e vai colocar no teu binário. Tá? Isso não é possível para o dado que o tamanho pode mudar durante a execução do programa, como string, alocação dinâmica. Tá? Então, para uma string, né, a memória deve ser solicitada ao sistema operacional em tempo de execução. Tá? E aí a gente precisa de uma maneira de retornar o espaço de memória ao sistema operacional quando finalizar a string. Então, quando a gente tem essa instrução aqui, let s string from hello, ele solicita o espaço de memória. Tá? O fim do escopo do Rust automaticamente chama a função drop, devolvendo espaço de memória para o sistema operacional. Tá? Então, quando é que vai ser chamado o drop aqui, né? Se você tem um bloco, você fez a declaração aqui vai acontecer a alocação dinâmica de memória e o drop vai ser quando ela sair do escopo. Tá? Ou quando ela não for mais usada, né? Então, vamos lá. Aí, beleza. Por que string é assim, né? Eu acho que, como a gente já tem um pouquinho de experiência aqui com outras linguagens de programação, vocês devem lembrar o que é uma variável de referência, né? Nada mais é que um ponteiro para uma posição de memória.
Tá? Então, assim, a gente tem várias linguagens de programação que tem isso, né? Então, por exemplo, Java é uma que tem, né? As variáveis que apontam para o objeto são variáveis que são referências. C++, mesma coisa, né? Então, assim, quando a gente estiver trabalhando com referência, né, para a memória, o Rust ele vai tratar de uma forma. Quando a gente estiver tratando com valores, que são os tipos nativos, né, é onde ele já sabe ali qual é o tamanho da variável que ele tem que colocar, ele vai tratar de outra forma. Então, por exemplo, né, se a gente tiver esse tipo de expressão, né, y recebe x, que recebe 5, né? Geralmente isso aqui não funciona, né? Você tem que separar aqui, né? Quando você tem tamanho fixo e conhecido, ele vai colocar na pilha e ele vai saber exatamente quanto de memória que ele tem que alocar. Se você fizer isso com variáveis de referência, isso aí já não é verdade. Ele não sabe quanto de memória precisa para aquilo ali. Tá? Ele precisa decidir isso de forma dinâmica. Tá? Aqui está um exemplo, né, do que acontece quando você faz esse tipo de instrução, né? Ou o que aconteceria, né, se você fizesse esse tipo de instrução. Imagina o seguinte, né? Você tem a criação de uma variável S1, né? Aí você quer essa variável aqui dinâmica, né? E aqui está o espaço de memória para ela. Tá? Então, quando a gente tem uma string, você vai ter um conjunto, você tem um array de caracteres, né? Basicamente. Tá? Que precisa ser alocado. Então, está aqui o array de caracteres. Quando você cria o S1, ele aponta para esse array de caracteres e guarda uns metadados aqui, né? O tamanho daquele string, quanto que você consegue alocar naquele string, tá? Esse tipo de coisa. Se você criar um S2 e fizer, né, as propriedades, né, apontar para a mesma coisa, seria alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Isso é o normal com variáveis que usam referência. Tá? A gente vai ver que a gente tem algumas restrições em relação a isso. Tá? A gente, inclusive, já viu na aula passada algumas coisas em relação a isso, justamente para evitar os problemas que a gente pode ter em fazer isso aqui. Tá? Por exemplo, que tipo de problema eu posso ter nesse tipo de estrutura aqui? Se eu alterar uma variável, eu vou estar alterando a outra também. Elas são ponteiros para a mesma posição de memória. Isso pode causar problemas assim. Isso é ruim para a interpretação do nosso programa, para a gente entender o que a gente está fazendo. E é ruim também em termos de possibilitar a gente criar defeitos, tá? Criar bugs. Tá? Você não entender que você está apontando para o mesmo lugar e aí você alterar uma variável e acabar alterando outra junto. Tá? Então, a gente vai ter restrições em relação a isso. Tá? Ó, se o Rust copiasse os valores de S1 para S2, a gente teria essa estrutura aqui, que é um pouquinho diferente. A gente teria a cópia dos valores em posições diferentes de memória, tá? Mas também com os ponteiros apontando cada um para a sua posição de memória. Dá para literar isso aí funciona, mas por default as variáveis que não possuem tamanho fixo, né? Isso não vai poder ocorrer. Então, o que o Rust faz para tentar resolver o problema, né? Quando você cria uma nova referência para uma variável que já tinha uma referência antes, tá? Ele deleta a anterior e ela sai do escopo. Isso é uma coisa diferente, tá? Assim, você não vai achar, pelo menos eu não conheço outras linguagens de programação que façam isso. Tá? Mas para que ele faz isso? É para evitar que você cause um problema maior. Tá? Que é você ter duas variáveis apontando para o mesmo lugar, você alterar uma e ela alterar a outra. Que geralmente não é desejável. Tá? Pode causar problemas de programação isso. Além desse problema, né, existe um outro problema que poderia ser causado por isso, que é o que eles chamam de double free error, né? Que é quando você tenta desalocar a mesma memória duas vezes. Tá? Então, assim, solução.
Quando você faz um apontar para o outro, a anterior ela perde o valor, ela não é mais válida. Tá? Então, se você tentar fazer isso aqui, ó, você vai ver que esse código aqui não vai funcionar, porque o S1 já não está mais no escopo a partir do momento que você atribui ele para S2. Tá? Se você quiser criar essa estrutura aqui, que é o quê? Uma cópia do valor, aí você tem uma função para fazer isso, que é o clone. Tá? Ah, então eu quero criar uma cópia, não quero perder o valor. Aí você faz a atribuição e cria lá, S1.clone. Está criando uma cópia, está dobrando a memória ali. Tá? Aí sim, aí você vai ter, para essa variável de referência, o mesmo comportamento de uma variável literal. Esse código aqui ele tem que funcionar. Tá? Vai colocar lá. Inclusive, se vocês quiserem testar, gente, tá? Só para a gente não ficar aqui só olhando, a gente tem o Rust Playground, vocês podem rodar na própria máquina, tá? Eu vou só rodar aqui para mostrar para vocês. Aqui está um pouquinho grande. Aí vai mostrar lá, ó. Vai mostrar um erro. Borrow of moved value. Você está tentando pegar um valor que já foi emprestado lá, né? Aí vai te dar a explicação, não vai funcionar. Tá? Mas se você colocar aqui, ponto, copy, foi clone, né? Desculpa. Ah, não, ele não deu erro, ele deu um warning porque eu não usei a variável, tá? O exemplo que eu coloquei aqui não está completo. E aqui tem um print aqui com os dois, tá? Aí, agora sim. Tudo bem? Vamos lá, hein? Então, que a gente vai ver as coisinhas diferentes hoje aqui. Primeira diferença aí, né? Para tentar evitar problemas de memória também, isso aqui. Então a gente viu essa parte do copy, né? Cuidado, você tem que saber se você realmente está querendo fazer isso. Cuidado com o uso indiscriminado aí do clone, tá? Que conforme você vai clonando tudo, só para você ter um comportamento que é um comportamento mais razoável, assim, em termos de que você entende de outras linguagens de programação, você pode acabar tendo uma alocação de memória maior porque você está fazendo um monte de cópia, tá? Se forem variáveis grandes, então é aí que você tem que tomar cuidado mesmo. Tá? Duplica, é aqui, ó, duplicado. Tá? Se você alterar um, não vai alterar o outro. Tá? Vamos lá. Aí como é que é a cópia, né? Então aquilo lá era o clone, né? Como é que é a cópia? Quando a gente tem valores, tá, de tamanho fixo, né? Aí o Rust entende que ele pode copiar, né? Quando você faz uma atribuição, ele simplesmente copia. Tá? Então, quando você está trabalhando com variáveis, por exemplo, inteiro, float, né? A gente sabe qual é o tamanho daquilo. Então, a semântica da atribuição é uma cópia, não é apontar para uma posição de memória diferente. Tá? Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo válido, né? Vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos lá, funcionou. Beleza? Então, ó, viu que a semântica é diferente dependendo do que é X e o que é Y, né?
for variável de referência, isso aqui vai dar problema. Se for uma variável escalar, ela não vai dar problema. Tá? Vamos lá, seguindo em frente. Parâmetros de função, né? Quando utilizamos a variável string como parâmetro para uma função, ela não será um clone. Então, quando a função terminar, a string não estará mais disponível. Tá? Quando utilizamos o literal como parâmetro, ela realizará um clone e estará disponível após a função. Então, isso aí é uma outra coisa que causa uma confusão boa. Tá? Então, vamos lá. Em detalhes, né, para a gente poder entender. Ó, função main, aqui tem uma string S com alocação dinâmica, ela começa a valer aqui mesmo, tá? Aí tem uma outra função que se chama takes ownership, que tem esse nome, não é à toa, tá? Então, quando você passa S para ela move o valor para a função, move o valor de S para a função, então o S não é mais válido aqui. É a mesma coisa da atribuição. Quando a gente fez a atribuição, a referência anterior ela foi perdida, não foi? Ela vai lá e apaga. Agora, quando a gente passa como função também, se você não falar nada, você falar assim, passo aqui como função, é uma variável de referência, agora a função interna que é dona dessa referência. E a função externa ela já perdeu o acesso a essa variável. Tá? Então, o takes ownership vai pegar essa variável para ela. Tá? E aí, aqui dentro tem só um print. O cara vai printar a variável. Beleza. Ele pega a variável e printa. Aí, aqui é um outro exemplo, que é um exemplo com a variável que é um escalar. Tá? O variável escalar, a atribuição é a mesma semântica. Né? Passagem de parâmetro, ele vai copiar. Então, ele vai mover, né, essa cópia para a função e você pode usar o X depois, não tem problema. Tá? Então, assim, vamos rodar isso aqui só para a gente poder ver funcionando? Não é nem para economizar memória, cara. Ele é para evitar que você cause problemas de memória. Para evitar que você cometa erros. Então, essas precauções que ele está tomando aqui é justamente para evitar que você aponte 2 vezes para o mesmo lugar. E se você apontar 2 vezes para o mesmo lugar, você tem a chance de ter um problema. Tá? Então, foi a forma com que eles encontraram de fazer uma gestão de memória eficiente. Você não precisa de um garbage collector. Livre de erros, que evita que você cometa os erros, mas você tem uns detalhezinhos que você, na hora de programar, você não pode fazer. Você tem umas restrições. Entendeu? Olha lá, funcionou tudo direitinho. Se você tentar usar a variável aqui depois, aí vai dar problema, entendeu? Por exemplo, se você tascar aqui o print, vou pegar o print aqui. Se você tentar fazer aqui o print S, olha lá, vai dizer que o S já foi movido, não tem mais S aqui. Tá? Já se você tentar usar aqui, você tentar printar o X aqui, ele printa sem problema. Tá bom? Então, beleza, né? Estão pegando. Vamos lá, escopo e retorno de valores. Agora vamos ver como é que os valores retornam, né? Podemos utilizar retorno das funções para ter novamente o valor das strings, por exemplo, se você quiser. Tá? Mas geralmente isso é feito com uma variável com outro nome. Tá? Você pode usar shadowing, né? A gente viu, né, na aula passada o que é shadowing. É você sobrescrever o nome de uma variável. Né? Você poderia usar um shadowing aqui e retornar o mesmo nome, não tem problema nenhum. Tá?
Por exemplo, esse exemplo aqui, o que ele está fazendo? Né? Ele está passando a variável hello para essa função chama calculate length. Ela vai lá, usa essa variável e retorna uma tupla, que é a string que já existia antes, mais o tamanho dela. E aí, quando você retorna isso e faz essa atribuição, você está pegando esse valor de volta. Aí você está pegando esse valor de volta porque ele foi retornado. Tá? E você fez uma nova atribuição com ele. Tá? Então, mesmo assim, se você tentar acessar o S1 aqui embaixo, você não vai conseguir. Tá? S1 não existe. Essa variável aqui poderia se chamar S1, tá? Que aí é um shadowing que a gente está fazendo, é sobrescrevendo o nome da variável. Tá? Mas é uma referência nova, tá? Ele simplesmente passou o ownership para dentro da variável, para dentro da função, e depois pegou de volta. Ó, vou seguindo, hein? Referências, né, e o borrowing, né? Então, no exemplo do código anterior, a gente mostra a criação de uma nova variável para armazenar o mesmo valor, né, que foi passado para a função. Podemos também resolver esse problema de outra forma, com a utilização de uma referência, que é o dado utilizando, você colocando o e-comercial na frente. Tá? Aí, vamos lá. Colocar o e-comercial na frente significa que você vai passar a referência para aquilo. Tá? Então, assim, a semântica já é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, ó, você não vai perder o acesso ao S. Tá? Você vai criar o S1 aqui, você vai passar ele, tá? A referência para ele vai emprestar isso para essa função e depois ele vai pegar de volta. Tá? E aí você vai poder usar o S1. Olha lá, como é que é a referência, né? Quando a gente passa uma referência, no final a função S será descartada, mantendo o valor de S1 e o valor. Tá? S é o parâmetro, é esse cara aqui, ó, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o S apontar para o S1 e depois o S ele morre. Certo? Essas são a gente chama de borrowing, ou você empresta, né? Você empresta o S1 para a função e depois você desaloca essa variável. Isso não vai fazer a função ser dono ou ter o ownership daquele valor. Repara, S1 continua tendo o dono sendo a função main. Tá? Mas o que a gente está fazendo é criando um ponteiro que aponta para S1. Isso aqui vale a pena vocês darem uma brincada aqui, ó, só para vocês entenderem. E assim, você vai ver que esse uso do e-comercial para a gente poder passar parâmetro de função, né? Ele é muito comum, tá? Bom, só para exemplificar aqui, né? Esse código aqui ele vai funcionar direitinho, tá? Só que se você esquecer de passar esse e-comercial aqui, aí você vai ter um erro. Ainda mais porque ele espera o e-comercial aqui, né? Tá? Mas se você, digamos que você esteja programando e você fala assim, cara, eu preciso passar essa string para essa função aqui. Se você não passar via uma referência, né, você vai ter aquele comportamento que a gente discutiu aqui. É o comportamento que, uma vez que ele passa o valor lá, passa aquela variável de ponteiro para dentro da função, a função passa a ser dona daquela variável. E aí eu não posso acessar mais nesse escopo. Então, se eu ainda quero acessar essa variável nesse escopo, a gente usa o e-comercial aqui para você emprestar. Você empresta essa referência para a função e depois ela devolve. Tá?
Eu que errei aqui, desculpa. É aqui, não é aqui embaixo, não. Beleza? Aí funciona tudo bem. Vamos lá, seguindo, hein? Fez o borrowing. E aí, se a variável for mutável, né? Então, enquanto isso, a gente estava usando só variáveis que eram imutáveis, né? Na referência, como mostrado no exemplo 1. Podemos modificar o valor de uma variável mutável, como a gente tem no exemplo 2, né? O exemplo 1, a variável está imutável, você não consegue alterar o valor, né? Isso aqui vai dar erro, né? Pelo mais que você empreste a referência, você empresta lá a referência para eles, se ele tentar alterar a variável, não vai conseguir, porque ela não foi marcada como mutável, tá? Se ela for mutável, aí sim, você passou lá um mutable s, você tem que dizer que é uma referência para um cara que é mutável, e aí você lá dentro pode alterar ela. Tá? Então isso aqui te dá um controle maior assim, do que você, mesmo que você empreste uma variável, né, o escopo dela, você pode garantir que você vai receber ela de volta com o mesmo valor que ela foi, se ela for imutável. Tá? Só que a gente tem algumas restrições, né? Então, ó, não podemos utilizar duas variáveis mutáveis em sequência antes de devolver. Tá? O que é isso aqui, né? Você está fazendo um alias, né? Você está fazendo atribuição aqui para dois caras. Isso aqui poderia causar o mesmo problema que a gente está tentando evitar, por isso que o Rust não permite. Tá? Você fala assim, então agora eu tenho como emprestar, né, a referência para uma variável, então eu vou emprestar para duas variáveis, e aí eu posso, uma pode alterar e a outra pode alterar também. Não, ele verifica isso e ele restringe. Tá? Então, se você tentar fazer isso aqui, ele não vai deixar. Tá? Por quê? Se já emprestou para um cara, você não pode emprestar para outro. Certo? Ele vai mostrar aqui, ó, first mutable borrow occurs here, e o segundo foi aqui, por isso tá o problema. Tudo bem, estão conseguindo entender por que essas restrições existem? Tá? Isso é o tipo de coisa que, se você fizer numa outra linguagem de programação, você não tem restrição nenhuma. Tá? Então, beleza. Agora, se uma referência, a gente falou que não podia fazer duas em sequência. Não podia fazer duas em sequência no mesmo escopo. Tá? Agora, se uma tiver num escopo e a outra tiver no outro, aí não tem problema. Tá? Porque primeiro você empresta para uma, quando aquele empréstimo terminar, você vai lá e empresta para o outro. Tá? Então, elas apontam para a mesma variável, só que em momentos diferentes. Tá? Então, como é que funciona aqui? Né? Tem a variável S mutável, que é uma string. Dentro desse escopo aqui, que está delimitado aqui em cima, ele foi emprestado aqui para R1. Aí, aqui R1 sai do escopo. Ou seja, se já não tem um empréstimo mais de S. Aí você pode ir lá e emprestar S para outra variável. Tudo bem? Se a variável for imutável, você pode criar quantas referências você quiser, tá, para ela. Por quê? Não importa, você não vai modificar ela mesmo. Tá? Então, isso aqui é válido. Tá? Se a variável é... Não, isso aqui tinha que ser... Ah, não, beleza. Tudo bem. A variável é mutável, mas o empréstimo que você fez dela é imutável. Fez aqui uma referência para ela, só que ela é uma referência imutável. Tá? Então, você emprestou S para R1, que R1 não é mutável. Você emprestou S para R2, R2 também não é mutável. Mas se você tentar emprestar de forma mutável para R3, aí você tem um problema. Porque você teria S e R3 apontando para o mesmo cara, só que de forma mutável, né?
Se você quiser criar uma referência mutável depois que as referências imutáveis já tiverem acabado, tudo bem, tá? Então, você vai ter lá, por exemplo, você tem o S aqui, você vai emprestar o S, né? Você emprestou S para R1, depois emprestou S para R2, sem problema, usou esses dois caras. Aqui elas não vão ser usadas mais depois desse ponto, tá? O programa termina aqui, aí você pode emprestar para outro cara. Tá? A grande questão é que o Rush ele vai verificar e ele sabe até onde que você usa essas variáveis. Então, assim, se você não vai usar mais, não tem problema. Se você vai usar, tem. Então, ó, vamos fazer esse exemplo aqui, que esse exemplo aqui é legal. Vai ficar maior. Ó, esse cara está funcionando, hein? Você emprestou aqui o S para R1, para R2, printou eles, depois emprestou de forma mutável para R3 e printou ele. Agora, vamos fazer ele usar esses caras aqui depois. Ó. Vou botar esse print aqui embaixo para ver o que acontece. Ah lá, deu problema. Por quê? Você está criando um alias aqui, né? Você está criando variáveis apontando para S, que ainda estão no escopo, e depois você tem uma outra variável apontando para S, que é mutável, que também está no escopo. Ou seja, você poderia alterar R3 aqui e alterar e gerar uma alteração em R1 e R2. Isso causaria um problema. Tudo bem? Tá conseguindo pegar, gente? Sim, não, mais ou menos? Vamos lá, vamos seguindo, hein? Vamos lá, vamos falar aqui de referências soltas, né? Que é o que a gente chama de dangling pointers, né? Então, o Rush ele garante que não vai existir nenhuma referência solta. Isso ocorre quando um ponteiro referencia um dado que não existe mais. Tá? Então, assim, quando você desaloca, né? Quando você termina o escopo, ele desaloca para você, né? Tá? Então, tudo que foi criado dentro desse escopo, quando chega o final do escopo, é desalocado. O que está reclamando aqui? Só ver aqui. Quando o ponteiro de referência a um dado não existe mais. Vou dar esse exemplo aqui. Acho que é tentar acessar S fora da função. Mas eu acho que isso também, em outras linguagens de programação, é a mesma coisa. Ah, tá. Isso aqui é o retorno, né? Já entendi. Ali tá cinza, não tá dando para ver. Isso aqui tá parecendo que tá como comentário, mas não é um comentário, não. Isso aqui é um texto, tá? Deixa eu botar aqui preto. Tá. É isso. Aqui qual é a questão, né? Você está tentando retornar uma referência que vai ser eliminada, tá? Então, assim, S foi criado dentro desse escopo aqui. Quando a função acabar, S vai ser eliminado, vai ser sair da memória. Então, se você tentar retornar S aqui, ou a referência para S, você está retornando uma referência que, quando sair dessa função, ela não vai existir mais. Então, ele verifica isso e te dá um erro. Vai falar, ó... Vou rodar aqui. Missing Lifetime Specifier. Ele vai dizer que esse cara vai morrer antes de sair daqui, né? Vai te dar as explicações. Vai pedir para você botar static. Não, mas static é outra coisa, tá, gente? Aí vai ser outro tipo de alocação de memória e essa cara vai poder viver após a execução da função.
Mas se não é isso que você está querendo fazer, isso aqui é um erro, né? Tá? Beleza, erro. Aí tá, e vamos estudar um outro tipo aqui, né? Que é um pouquinho diferente. Que para a gente trabalhar com strings vai ser interessante também, chama slice. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com strings, né? Muitas vezes a gente pode querer pegar uma parte, né, da string. Então aqui tem um primeiro exemplo assim de como é que poderia ser feito isso, né? Mas de uma forma mais, digamos, rudimentar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função que pega a primeira palavra numa string. E aí como é que ela vai pegar essa primeira palavra? Ela vai iterar em cima dos bytes da string, um por um, até encontrar um byte que seja equivalente a um caractere vazio. Espaço em branco. Quando ele encontrar o espaço em branco, o índice que ele tiver é onde acaba a primeira palavra. Certo? Então, essa função aqui, ela retorna um cara que é o size, né? O size é um unsigned integer do tamanho da palavra de memória do computador que você está ali executando aquilo. Tá? Então, aqui é 64, né? A arquitetura tá? É um unsigned int de 64 bits. Tá? E aí, beleza, isso aqui funciona, tá? Mas, cara, é um jeito meio arcaico de fazer as coisas. Tá? Aqui está a explicação de como é que isso aqui funciona, né? Esse loop for aqui, quando você gera esse enumerate, aqui ele tem uma referência para o item, né? Que é o byte que você está iterando em cima, e o i é o índice que você está dessa interação, né? Tá? Então, beleza. Quando ele encontrar o primeiro, ele retorna o tamanho, né? Qual que é o problema disso, né? Se você fizer dessa forma, você está trabalhando com um índice que possivelmente no futuro não vai ser válido. Imagina, você tem lá a palavra Hello World, né? Você tem o string Hello World. Aí você busca aqui o first word dessa string, ele vai te retornar 5, que é o índice onde ele encontrou, onde termina a primeira palavra. Aí você vem aqui embaixo e chama o s.clear. S.clear esvazia a string. Ou seja, esse índice 5 que ele está apontando para essa string acabou de não ser mais válido. Tá? Então, essa forma de trabalhar para esse tipo de problema que a gente quer resolver não funciona direito. Tá? Então, como é que a gente resolve, né? A gente tem um outro tipo que é o tipo slice, que é um pedaço de uma string. Tá? Então, esse pedaço da string, né? A gente vai conseguir fazer uma referência a uma parte da string. Né? Como é que é feita essa referência? Né? A gente usa essa anotação aqui, que é o comercial para você passar a referência, a sua variável que é string, e aí a gente tem o subscript aqui, da onde começa e qual é a posição final, né? O tamanho. Então, início e fim, tá? Início, ponto, ponto e fim. Tá? Então, você pode criar um slice aqui do hello, né? Que é, por exemplo, início em 0 e fim em 5, ou do world, que é o início em 6 e término no 11, né? Então, ele apontaria, né, para essa posição. Formas diferentes de representar slice, né? Essa é a sintaxe da linguagem, né? Se eu quero começar do início, eu não preciso dizer 0, eu posso botar ponto, ponto e só o final. Tá? Se ela vai até o final da string, eu posso só dizer o início, ponto, ponto. Se ela é string toda, eu posso fazer só ponto, ponto. Vou colocar só o ponto, ponto lá. Aí, como é que fica o algoritmo usando o slice no lugar daquele índice, né? Primeira coisa a se reparar, né? Quando a gente está trabalhando com slice, o nome do tipo que fica aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é
a string chama string mesmo, e o slice chama str. Tudo bem? E aí a gente vai pegar aqui, ó, fazer o mesmo algoritmo, só que em vez de a gente retornar o índice, a gente retorna o slice do início até o índice. Tá? Que vai te retornar um ponteiro que aponta para aquela variável lá. Tá? Se não, o final aqui ele retorna o slice da string inteira. Tá? O que vai acontecer aqui, né? Se a gente tiver agora mesmo comportamento, né? Se você tiver um slice aqui apontando para a string que você está tentando limpar, ele vai te dar um erro aqui porque ele precisa de uma referência mutável, né? Tá? E aí se eu não me engano, esse S aqui, né? Ele é não mutável, é isso? Então, você tem uma referência para uma variável que é uma referência não mutável. E o println está usando a referência que é não mutável. Então, você não poderia mudar essa variável porque você tem uma referência imutável para ela. O que a gente quer dizer com isso, né? Se você tem uma outra variável que não pode mudar, que está apontando para uma variável que pode mudar, se é aquela variável que pode mudar, você não deveria mudar ela, né? Está causando uma restrição justamente para evitar um problema. Tá? Então, com o slice, a gente consegue isso. Tudo bem? Ó, se você criar uma string literal, ela é um slice, tá? Só para constar aí como referência. Os literais são armazenados dentro do binário. O slice ele aponta para um ponto específico, né, do binário ali. Como esse str é imutável, então os strings literais também são imutáveis. Tá? Só para constar qual é o tipo, né? Qual é o tipo? Se você declarar isso aqui, você vai ter um tipo que é um slice. Como é que funciona se você passar slice de string, né, como parâmetro, né? Então, repara que tem diferença aqui, né? A gente pode usar o formato do exemplo 1, onde passamos uma referência de string, ou seja, tem um e-comercial string aqui. Ou a gente pode usar o exemplo 2, onde a gente passa o slice. No segundo exemplo, a gente pode passar um slice ou uma string, ou seja, ele vai fazer passar uma string aqui, ele vai fazer o uso do slice lá dentro, né? Então, isso aqui provavelmente vai te dar uma flexibilidade maior para você trabalhar. Também é possível usar slice para array, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um array de números, se você quiser, por exemplo, do primeiro até o terceiro número, você tem essa sintaxe aqui que funciona para isso também. Tá? Tudo bem. Acabou essa sessão de slides aí sobre ownership, para entender o sistema de memória aí do Rust, tá? Deixa eu parar aqui, stopar